Fala galera, mais uma questão do concurso da PM de 2014. É uma questão sobre área e ela diz o seguinte: um tanque para armazenamento de produtos corrosivos possui internamente o formato de um cilindro circular reto com uma semisfera em cada uma de suas bases, como indica a figura. Para revestir o interior do tanque será usada uma tinta anticorrosiva e cada lata dessa tinta é suficiente para revestir 8 metros quadrados da área. Qual o número mínimo de latas de tinta que se deve comprar para revestir totalmente o interior desse tanque? E daí aqui ele fala para usar π sendo aproximadamente 3,14. Então aqui está a figura mencionada no enunciado. Nós temos um tanque onde nós temos uma semisfera em cada base desse tanque e aqui é um cilindro. Basicamente, nosso problema se resume em calcular a área desse tanque e nós vamos fazer isso em duas partes. Primeiro, nós vamos calcular a área dessas duas semisferas, que é o mesmo que calcular a área de uma esfera inteira, e depois nós vamos calcular a área desse cilindro. Então relembre que a área de uma esfera, vou chamar de A1, é igual a 4πr². Mas note que, qual que é o raio dessa semisfera? Como o diâmetro dela é 2, o raio é metade do diâmetro, então o raio é igual a 1. Logo, a área das duas semisferas, que é a área de uma esfera, é igual a 4π vezes 1², que dá 4π. Como o exercício nos informou que era para utilizar 3,14 no lugar do π, fica 4 vezes 3,14, que é 12,56. Agora vamos calcular a área do cilindro. Mas primeiro, note que quando eu tenho um cilindro, esse cilindro aqui está em pé, e eu faço um corte nele, e depois abro, eu fico com um retângulo. Nesse caso aqui, a altura dele continua sendo a mesma, e a área da base vai ser o perímetro da circunferência. Então suponha que a gente fez um corte nesse cilindro, e depois de abri-lo, deu esse retângulo. Está meio desproporcional, mas digamos que seja isso. Então a base dele vai continuar com 6 metros, e a altura dele vai ser o perímetro dessa circunferência. Mas só que o perímetro é o quê? O perímetro de uma circunferência é 2πr. Mas o r é igual a 1, como nós já vimos. Então, a altura dele é 2π. Logo, a área do cilindro vai ser a área desse retângulo, que é 6 vezes 2π. Vamos chamar de A2 aqui a área do cilindro. Então, A2 vai ser 2π vezes 6. Utilizando 3,14 para o π, essa conta aqui vai nos dar 39,68. Então, a área total do nosso tanque é igual a A1 mais A2. A área das duas semi-esferas e a área do cilindro, que dá 50,24. Mas a pergunta do exercício é o seguinte: qual o número mínimo de latas de tinta que se deve comprar para revestir totalmente o interior desse tanque? Sabendo que cada lata de tinta eu consigo pintar 8 metros quadrados, então eu devo pegar esse valor aqui e dividir por 8. Então vamos fazer essa divisão. 50,24 dividido por 8. Para quem não gosta de vírgula, nós cortamos ela aqui. E como temos dois números depois dela, a gente acrescenta 2 zeros na chave. 5.024 por 800 dá 6. Aqui vai dar 4.800. Fazendo essa diferença, dá 240. Para continuar essa divisão, nós acrescentamos um zero aqui e uma vírgula. Agora dá por 2. 2 vezes 800 dá 1.600. Fazendo essa diferença dá 640. E para a gente continuar novamente a divisão, nós acrescentamos um zero aqui, mas nós não acrescentamos um zero aqui no quociente, pois nós já temos um dígito depois da vírgula. Caso não existisse esse 2 aqui, nós acrescentaríamos um zero, mas como ele existe, nós deixamos assim e continuamos a divisão. 6.400 por 800 dá exatamente 8. Aqui vai dar 6.400, que dá 0. Então repare que se a gente comprar 6 latas de tintas, vai ficar um pedacinho sem ser pintado. Então, o mínimo de latas de tintas
que nós devemos comprar para cobrir totalmente a área desse tanque são 7 latas, que é a letra D. Para mais vídeos como esse, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!